Boa tarde também aos nossos amigos da internet, né? Estamos iniciando mais uma reunião nessa tarde de quarta-feira. Sempre aqui com nossos amigos presentes, né? A gente agradece sempre a presença. Eu tenho os recados básicos, né? A casa ela tem trabalho todos os dias, tem no site os horários e na entrada aqui da casa também os horários com os trabalhos. A casa só não está aberta aí na sexta, né? Que é onde trabalha para os dependentes químicos. Tá? Então, é um trabalho que está crescendo. Graças a Deus, estamos progredindo aí com recuperação de jovens. Está muito bom esse trabalho. Quem tiver alguém que quiser indicar, na sexta-feira, às 19h30, o pessoal está aqui para recebê-los. E se não for a pessoa, os próprios parentes, quem quiser, tiver algum parente sofrendo com esse mal aí, que hoje, infelizmente, pega muitos jovens, né? Então, a gente tem muitos pais aqui que sofrem bastante, eles vêm pedir um auxílio, uma ajuda aqui. Não, todo dependente químico. É que eu estou falando que, infelizmente, a maioria são jovens, né? Mas os pais que vêm, tudo, não tem nada a ver. E se você tiver algum usuário, algum dependente químico também, né, que queira participar, qualquer idade. Tá bom? E na área social, né, nós temos assistência às famílias, né, com as cestas básicas. Estamos aí com 72 famílias atendendo, né, cadastradas aqui na casa. E a gente sempre agradece, né, a contribuição de todos, né, inclusive nossos amigos na internet, também tem pessoal que envia bastante coisa para a gente. E esse mês nós estamos precisando mais de leite em pó, açúcar, biscoitos e macarrão. Quem puder contribuir, a gente agradece bastante. Esse trabalho é feito no segundo sábado de cada mês, na parte da manhã, onde as famílias vêm buscar a cesta, né? Tem uma palestrinha para eles também, um lanche, e eles levam sua cesta, todo mês. Outro trabalho é o trabalho dos lanches para os moradores de rua. Esse acontece nas imediações do metrô, esse acontece todo sábado por volta das 18 horas. Também quem puder colaborar e quiser participar desse trabalho, vieram mais 2 pessoas agora para esse trabalho na casa, vieram firmes para trabalhar em todo sábado, então a gente agradece bastante também. E no primeiro e terceiro domingo de cada mês, dessas famílias cadastradas, né, para as mães, né, que estão em gestação, é dada orientação, também tem um curso, os cuidados, né, durante os meses, né, e depois também os primeiros cuidados com o bebê. Então, também, isso acontece para as famílias cadastradas também, no primeiro e terceiro domingo de cada mês, na parte da manhã. Tá, então, são esses trabalhos. E aí, quem quiser também, nós temos o plantão, sempre meia hora antes, quem houver necessidade de passar, tá ok? Então, são esses recados. Ah, tem a viagem. Também ainda temos vagas, né? Quem quiser, é uma viagem muito gostosa, vai ser feita no mês de outubro. Está fixado também tem no site. E o livro também, né? O livro que foi produzido aqui pela editora, pelo GEV, editora GEV, da casa. É o nosso primeiro livro aqui da Casa do Caminho. E também estava sendo vendido aí. Quem quiser comprar. E também está sendo vendido pela internet também. Teve uma divulgação há 15 dias atrás aí na Rádio Boa Nova. Também foi muito bem feito. O nosso presidente Caetano, que esteve lá com a Sandra, foi legal. Tá, então são esses recados. Então agora eu peço a todos que presentes, né, que desliguem seus celulares e vamos começar no nosso trabalho. Nos aquietando. Convido a cerrar os olhos, nos deixando nossa mente e nosso corpo ser absorvidos por esse clima de paz, de harmonia. E nesse instante nós vamos nos ligando com o alto, deixando nossa mente livre. Vamos pedindo ao Pai, nosso Criador, licença e permissão para iniciarmos os trabalhos e também pedindo a sua ajuda para que haja compreensão em tudo que vai ser colocado, estudado aqui, daqui a pouco, para que nós possamos cada vez mais
termos o entendimento do que o Mestre veio nos ensinar, do que Jesus veio aqui pregar, e que nós possamos contar com a sua presença no meio de nós, com o seu carinho, com o seu amor e com a sua paz. Vamos também pedindo a intercessão de Maria, para que clareie nossa mente, nossos pensamentos, e que nós consigamos o objetivo, que é o entendimento, e depois colocarmos em prática e continuarmos sempre estudando e praticando, para podermos evoluir. Sempre com os pensamentos bons, elevados. Esse é o nosso propósito. Então vamos novamente pedindo licença para iniciar os trabalhos. O bate-papo hoje vai ser com a Leda, é um estudo, né? Lembranças. Esse texto ele saiu da redação do site Momento Espírita, né? Então convido a Leda para expor esse tema para a gente. Obrigada, Vladimir. Boa tarde a todos, queridos. Sintam-se abraçados nessa casa que a gente que é um carinho só, né? A gente já sente espiritualidade quando a gente adentra os portões da casa. E esse texto do movimento espírita, lembranças. Quem não tem lembranças, né? Lembranças. Olha como que começa o texto. Nossa casa mental é sempre povoada de memórias que guardamos. A mente acolhe conforme olhamos a vida. E ali, esse acolhimento, essas lembranças permanecerá, boas ou ruins. Então, a nossa mente acolhe. Lembranças. Se o texto fala da casa mental, então nós lembramos que todos nós precisamos de uma casa. O nosso corpo, ele precisa de um abrigo. A gente preparando esse texto, estamos até lembrando dos nossos moradores, irmãos que vivem na rua. A gente percebe, às vezes, nesse frio, a necessidade de abrigar o nosso corpo, nem que seja uma caixinha de papelão, um cobertor, algo que se sinta protegido, que o homem se sinta protegido. E nós, que temos a nossa casa, como que nós cuidamos da casa que o nosso corpo habita? É uma necessidade básica, nós encarnados dessa casa. Nós precisamos, em primeiro lugar, de uma higiene, que a casa esteja limpa, para que nós possamos desfrutar de saúde, né? Que bata um sol, para que a casa seja arejada, que possa, né? ter as coisas assim saudáveis, salutares, que não mofem as coisas, que o sol bata, que areje a casa. Um ambiente agradável. O que a gente leva para dentro da nossa casa? Cada um de nós. Pensa na sua casa, nas suas coisas. São objetos que têm um valor para nós. Um adorno na minha casa pode não ter valor para qualquer um de vocês, mas aquilo eu ganhei com tanto carinho, eu lembro daquele momento, vem na minha lembrança e eu coloco ali. Então se torna agradável, né? Eu coloco esse objeto agradável. Outros não trazem lembranças tão boas. Agora, na minha casa, aqueles que não me trazem uma lembrança tão boa, o que eu procuro fazer? Na primeira oportunidade, eu descarto, né? Descarto, não fico com ela. E outra coisa que eu preciso na minha casa também, de segurança. Quem não precisa de segurança na sua casa? Eu acredito que todas as casas têm uma fechadura com chave. A gente fecha para quê? Para não entrar um ladrão, para que a casa não seja invadida, segurança. Nós estamos falando da nossa casa física, do espaço que abriga o nosso corpo. Então, a gente faz essa reflexão para a gente pensar. Agora, o nosso corpo é passageiro, a nossa casa é passageira, porque a casa a gente até muda de acordo com a conveniência, com as possibilidades econômicas, financeiras, a gente pode até mudar. Mas tem uma casa que a gente pode sair de um lugar para outro que a gente não muda, que é a nossa casa mental. Essa casa é permanente. Essa casa mental, ela é o abrigo do espírito, que é eterno. Então, a nossa mente, imagina o cuidado que a gente tem com a nossa casa física, como que nós temos que redobrar o cuidado com a nossa casa mental.
Por quê? Porque essa casa mental ela tem muitos compartimentos. Tem vários setores, eu penso numa coisa, penso em outra. Estou sempre levando o meu pensamento aqui e ali, com uma velocidade rápida. O pensamento, a velocidade é mais rápida que a luz. Eu penso em alguém caro meu, uma pessoa querida minha, que está do outro lado do mundo, eu já me conecto com ela. Então, é muito rápido, né? Esses compartimentos funcionam assim. Mas, infelizmente, de vez em quando, existe uma sobrecarga, nós sobrecarregamos essa nossa casa mental com ideias inadequadas. Uma grande parte das vezes, olha como nós desperdiçamos. Então, a gente permite, lembra da segurança da casa? Que a gente fecha da casa física, a gente deixa a casa mental vulnerável. Então, ela é invadida. O que invade a nossa casa mental? O que até Joana de Ângeles coloca para nós? Inquietações. Quantas inquietações nós sofremos no nosso dia a dia, né? Na nossa casa mental? Pela política, pela economia, pela segurança. Então, nós vamos poluindo pela saúde, a gente vai mentalizando coisas normalmente negativas. Então, isso é uma invasão para a nossa mente, é uma invasão negativa que nos faz sofrer e adoecer. As tensões que nós sofremos, quantas vezes eu preciso chegar no lugar, o trânsito está ruim, eu fico tensa, desgasto meus neurônios, meu sistema nervoso, e eu acabo chegando, sendo atendida. Eu desperdicei alguma coisa ou não? Minha casa mental foi, eu deixei invadir. As queixas. Quantas vezes eu queixo? Puxa vida, nossa, mas hoje está muito quente, mudou de repente, nesse sol. Puxa, ontem estava tão frio. E assim, tudo faz motivo. É um vício a queixa. E é uma invasão mental que faz mal para a nossa casa mental. As mágoas que nós sentimos quando alguém nos faz algo que nós não concordamos, eu me magoo e poluo e deixo essa invasão entrar na minha casa mental. As minhas mágoas e também as minhas culpas. Não só quando eu recebo algo de ruim, também quando eu faço e me sinto culpada e fico maquinando aquilo, eu vou poluindo a minha mente. E outra coisa também que me faz muito mal são as necessidades irreais que eu crio. Quantas necessidades que nós criamos que não são reais. São necessidades passageiras que às vezes me desgastam e que eu vou enfraquecendo a minha mente. Então, em vez de vibrar naquele sentido positivo, construtivo, eu vou desgastando, eu vou deixando que essa casa mental seja invadida. Então, eu vou perdendo o tesouro do tempo. Os espíritos dizem, o tesouro do tempo, porque o tesouro do tempo nosso encarnado é aqui agora, esse momento da nossa encarnação, que nós tivemos esse compromisso de melhora e de entendimento. Então, se eu deixo todas essas mazelas, essas coisas invadirem essa minha casa mental, eu vou perdendo as minhas oportunidades de progresso. Os espíritos dizem ainda que nós impedimos a passagem de correntes transformadoras da vida através da mente. Quais são essas correntes transformadoras? Nós sabemos de algumas para citar. Por exemplo, os neurônios do cérebro, os neurotransmissores e os neuroreceptores. O que acontece quando a conexão não é bem feita? Existe a depressão, existe um processo mórbido no meu organismo por causa da mente, porque não funciona direito. Mas eu, com essa minha atitude negativa, eu proporciono isso. Então, eu deixo essa corrente que transforma a minha vida, esse gás, essa energia, esse alimento espiritual que vem através da mente, de otimismo, esse dinamismo que eu preciso para a minha vida, eu intercepto com esse tipo de postura, com queixa, com mágoa, com culpa. E os hormônios também, especialmente esses hormônios que produzem o bem-estar, a serotonina. Todo mundo, quando faz uma atividade física, ou caminha, toma um sol, a gente sente essa sensação de bem-estar, não dá? Uma sensação de bem-estar? Dá no corpo, né? É através da mente, né? Através do cérebro que emite essa transmissão. Agora, imagine a mente, como precisa, né? Que é o carro-chefe, que é o motor do nosso organismo. E o homem está sempre procurando alternativas de melhora. Sempre.
o homem teve medo da escuridão, desde os primórdios. Sabe aquele homem primitivo? O que ele fazia no escuro? O escuro era uma ameaça para ele, as trevas. Ele acendia a tocha, porque tinha os animais para perceber, para se proteger, ele acendia a tocha. Das tochas vieram as candeias, né? Aquelas candeias que iluminavam. Das candeias, os lampiões. Olha como vão progredindo. Das candeias, os lampiões. Dos lampiões, a luz elétrica. E hoje nós temos o LED, né? A luz de LED aí, que é perfeita, que ilumina e que é uma maravilha de lâmpada. Então, esse progresso. Isso para combater as trevas externas. Agora, nós precisamos combater as trevas internas. Então, nós temos que fazer, como disse Jesus, brilhar a nossa luz. Quando a nossa luz brilha, todas essas mazelas que, por acaso, tentam invadir a nossa mente, a nossa casa mental, o que acontece? A gente vai dissipando, a gente vai entendendo com essa luz interna. Nós vamos percebendo, nós vamos combatendo os espíritos falam, o nevoeiro da ignorância. Ignorância não no sentido pejorativo, da gente não entender o verdadeiro sentido da vida e desperdiçar esse presente, que é o presente de Deus, esse momento que nós estamos aqui. Então, através do entendimento, da compreensão, e nós vamos buscar tudo isso no Evangelho de Jesus. Jesus, vai e faça ao outro aquilo que gostaria que fosse feito para você. Então, Jesus propõe ação. Jesus não falou, ore só pelo outro, não, faça o outro. Através da ação, do nosso trabalho, fazendo, então, nós vamos lembrando do Evangelho de Jesus. Então, as lembranças do Evangelho, que é a luz da nossa mente, da nossa alma, que ilumina e que, por tabela, coloca para fora essas mazelas que, porventura, nós retemos. Então, está no Evangelho de Jesus. Vai e faça, através de mãos ocupadas, do trabalho, fazendo para o outro. A prece sim, mas o trabalho. Diz um médico espírita, que ele diz assim, que ele vê muito mais prece e muito mais oração impregnado nas paredes dos hospitais do que nas paredes de templos e de igrejas. Olha que interessante, que ele sente mais ressonar, isso é um médico espírita que diz, que ele sente mais a ressonância da oração nas paredes do hospital, por quê? Normalmente na parede do hospital você tem um ente querido sofrendo, então você se liga a Deus e você pede, e às vezes você vai a um templo, a uma igreja, por obrigação, vai para se sentir cumprindo o seu papel e o seu dever, né? Então, essa atitude, é essa ação, é a lembrança do Evangelho de Jesus, mas a lembrança através dos atos, das nossas ações. E as lembranças, elas vêm de muitas maneiras. De vez em quando são espontâneas para nós, né? Nós lembramos de coisas. Quantas vezes a gente ouve aquela vozinha, né? Vozinha não de avó, de voz no diminutivo, aquela voz que vem no nosso ouvido e que nos relembra de coisas que temos que fazer, que são aqueles nossos compromissos do passado, lembrança do que nós propusemos a vir fazer na nossa encarnação. Então, esses amigos, eles se chegam até nós quando nós damos ouvidos e nós abrimos, né, os ouvidos de ouvir, como diz Jesus, para que eles chegam, e eles nos abastecem com essas lembranças dos nossos compromissos anteriores, assumidos. Então, nós vamos rememorando, nós vamos lembrando, outras vezes através do sono, e vem esses sonhos maravilhosos, as nossas aspirações, que a gente deita, muitas vezes a gente adormece de uma maneira e desperta de outra. E desperta com aquela vontade de realizar alguma coisa. Que tipo de lembrança será que houve durante esse sono? Eu tive com os meus amigos, com os meus mentores, o meu anjo da guarda, ele pôde estar assim presente, pôde perceber a sua presença. E eu lembrei, ao despertar,
pela manhã, eu lembrei de toda aquela minha proposta, ele me relembrou daquilo que eu propus. Então eu desperto com esse bom ânimo, que é isso que ajuda a limpeza dessa casa mental, ajuda o asseio, ajuda a segurança. O asseio, porque enquanto eu estou ligada no Evangelho de Jesus, iluminando por dentro, eu desliguei daquelas mazelas, das coisas ruins. Então eu estou pensando, estou ligada no Evangelho e, por tabela, ligada aos amigos espirituais. Então, eu estou dando ouvidos a eles para receber as informações, as coisas boas e lembrar e ter essas lembranças dessas minhas propostas. Então, daí saem meus planos, meus objetivos, as realizações que futuramente eu vou concretizar, né? Então, essas lembranças são escolhas nossas. Eu tenho lembranças boas e tenho lembranças ruins. Agora, cabe a cada um de nós selecionar qual daquelas vai fazer parte da minha história. Eu vou conviver com a qual? Lembra aquele objeto que nós falamos que está em casa? Aquele que me é caro, da minha casa física, material, aquilo que me traz uma alegria, me traz uma satisfação e que eu olho e me remete à lembrança alguma coisa boa, eu mantenho e conservo. Aquele eu não dou, eu deixo na minha casa. Aquele outro, eu já nem lembro mais porque eu já até dei. Então, assim é a nossa casa mental. Então, essas opções, nós é que temos que fazer. O que eu vou guardar na minha mente, né? Mesmo porque a mente, ela é extracorpórea, como nós falamos. Ela não está só no cérebro, ela é do espírito. A mente é do espírito. Então, o espírito, ele é livre, ele caminha durante o sono físico por aí. Ele vai. Então, ele tem a possibilidade de relembrar. Ele tem a possibilidade de lembrar das propostas feitas. E depende de mim, dessas escolhas que eu faço, se eu estou naquela fase lá da escuridão, do queixume, da culpa, da mágoa, para onde que eu vou me dirigir? Quem que vai se aproximar de mim? Quais são os amigos que eu vou eleger por companhia? E, ao contrário, iluminando essa minha casa mental, esses amigos vão ter acesso. Mas essas lembranças, embora aconteça em lugares também, com pessoas, né? Aquelas que nós abraçamos, a gente brinca assim que na casa espírita é marmelada, aqui não conta, porque todos têm o mesmo objetivo, está todo mundo no bem. Mas aquelas pessoas fora desse nosso grupo espiritual de reflexão, aquelas pessoas que nós reencontramos, eu não sei de onde eu gosto tanto, é uma lembrança do passado. Então, a lembrança, ela não só é boa, como tem aquelas outras também, que a gente procura não lembrar e a gente já veda, que a gente diz, ai, meu santo não bate. Não sei por que essa daí, eu lembro, mas eu não quero. É aquele objeto que não me traz nenhum prazer, nenhuma lembrança boa que eu coloco de lado, né? Mas a lembrança, ela não vem toda de uma forma assim muito clara e perfeita. Porque nem tudo nós podemos lembrar. A nossa capacidade cerebral, ela não tem, a nossa memória, ela não tem capacidade de lembrar de tudo o que aconteceu. Então, esse esquecimento na nossa reencarnação, o esquecimento que nós passamos, aquelas, como a gente diz, as lembranças ficam, elas se apagam. É como assim, eu acendesse uma luz muito forte, seria a lembrança geral, me cegaria. Eu não tenho ainda essa condição de perceber tudo. Então, na reencarnação, quando nós aqui estamos, é como se eu acendesse aquela luz tênue do abajur, aquela luz que me descansa, mas que eu consigo enxergar. Assim que funciona a lembrança da nossa reencarnação. É aquela luz tênue que o Pai do Céu proporciona para nós, que não temos condição de abarcar tudo, né? Então, é essa luz. Essa luz, ela faz parte do nosso processo reencarnatório. Mas eu esqueço. A maioria das coisas eu não lembro. Mas as tendências, aptidões, inclinações, são as nossas referências. É onde eu tenho que trabalhar. Eu tenho tendência do quê? Qual a minha aptidão? Isso vem com o espírito, porque o espírito não é a nossa encarnação, a nossa mente
como eu disse, a mente, que é o espírito, ele não é um papel em branco. Ele vem com uma história de vida, ele vem com experiências, né? Então, essas experiências, numa próxima reencarnação, elas tendem a tentar se repetir. Então, se são boas, com certeza a gente vai continuar com elas. E se não são tão boas, a gente vai tentar anular e modificar e reparar de um outro modo, através da nossa escola redentora, que é a Terra, que nos dá exatamente esse equilíbrio, essa nossa condição de escolher, que nós chamamos de livre-arbítrio. Onde que eu vou colocar minha casa mental? Do lado bom ou do lado ruim? O que eu vou guardar de memória e de lembrança nessa minha mente? Então, esse meu processo, né, que não é um papel em branco, que já vem escrito, mas que está com aquela luz tênue, né? Então, vem para quê? Para que eu tenha conquistas novas. Conquiste novas etapas e repare aquelas que não foram bem feitas em épocas anteriores. Então, cada jornada, ou seja, cada encarnação, dá um contexto único na nossa existência espiritual, pelos fatores que jamais se repetirão de forma idêntica. Mesmo que nós, na nossa próxima encarnação, vai ser diferente. Os personagens vão se modificar, aqueles que convivem conosco, talvez sejam as mesmas pessoas, sejam os mesmos espíritos, mas personagens diferentes. Aquele que hoje é o meu pai, ele pode vir numa outra condição, talvez de um amigo, de um vizinho, de um filho, dependendo da necessidade. Então, nesse contexto que muda, os personagens, a sociedade vai estar diferente, a história é outra. Então, temos que aproveitar esse momento que é único na nossa existência. Então, esse momento, embora não tenhamos todas essas informações da memória do passado, cada um consegue enxergar na sua realidade evolutiva. Por quê? Quando nós temos nós que já temos a compreensão, nós conseguimos perceber aquilo que são conflitos na nossa mente, que nós guardamos como conflito, e aqueles que são aspirações. Aspirações, quais são nossas aspirações? De melhora. Aquela reparação que eu tenho que fazer, modificar aquilo que não foi tão bem feito. Então, na nossa encarnação, o que acontece? A criança, o espírito vem, né, e se reencarna na forma infantil, na forma de uma criança. Imagina, ele está lá na espiritualidade, ele é obrigado a passar pela miniaturização e chegar na forma de um bebê. Então, essa infância é o momento tênue da reencarnação. Muitas crianças, nessa fase da infância, já trazem lembranças muito ativadas da reencarnação, porque está muito próximo lá do plano espiritual, acabou de chegar. O espírito André Luiz diz que por volta dos 7 anos que já se completa o processo reencarnatório, né? Que ele está consolidado. Então, o espírito está muito sensível, o espírito infantil. É aquela fase que a criança normalmente tem um amigo oculto, que conversa, que dá comidinha para o amigo, que brinca com o amigo, porque está muito próximo da espiritualidade. Passando essa fase, vem a adolescência, que é uma fase, todos dizem que é difícil. É difícil porque passou pela infância, né? Por aquela, até os espíritos dizem que aquela criança que era doce, que era gracinha, aquela criança fofa, passa a ser aquele adolescente contestador, que rebelde, né? Muitos, não é todos, não é, existem exceções, claro. Mas o que acontece? Nessa fase da adolescência, não só as lembranças, como o próprio comportamento, porque os conteúdos psíquicos do inconsciente, eles tornam-se habilitados a vir para a consciência. Dá para entender na adolescência? Então, aquilo que na criança estava suave, estava discreto, estava sob controle, na adolescência aquilo, juntamente com os hormônios físicos, aquilo eclode. Então, as tendências, né? Aquelas aquisições anteriores, boas ou não tão boas, aparecem na adolescência de uma forma assim, explosiva, digamos assim, né? Então,
Existem esses equívocos no tratamento, que o jovem é rebelde, não. É o espírito que está tomando conta. Ele está dizendo a que veio. Então, ele está hoje, né? Hoje, até a espiritualidade alerta que é um processo dificílimo, porque ele já traz essas tendências, essas manifestações na adolescência, e o que, em épocas anteriores, não tão longe da nossa, assim, era uma coisa que ficava mais remota, mais isolada. O jovem tinha seus problemas, e esses problemas eles se resumiam, se restringiam ao lar, à família, quando muito à escola, ou os grupos que eles frequentavam. E hoje, os espíritos recomendam a necessidade de se cuidar muito do momento que nós vivemos com as redes sociais. Porque hoje o jovem está muito, principalmente o adolescente, que é usuário frequente das redes sociais, então tudo se torna muito às claras. E não é só para esse grupo fechado de família, de escola e amigos, um grupo fechado. Isso vai para o mundo. Hoje vai para o mundo. E existem casos, por exemplo, o jovem anda com celular e se filma e se grava, e às vezes são momentos pessoais dele, de algum deslize que ele gostaria que ficasse entre ele, que seria uma coisa dele, para ele resolver com isso. E isso quantas vezes não vai para as redes sociais, e quando não, causa até suicídio. Que o jovem, muitos chegam a se suicidar por conta de atitudes que são filmadas, colocadas em redes sociais, e eles não têm condição de lidar com isso, né? Então, os espíritos recomendam muito cuidado nessa fase. E dessa fase de adolescência, né, dessa dificuldade, porque passa o espírito reencarnado com todas essas lembranças, essas tendências, né, que os espíritos falam que estão aptas, né, habilitadas a sair do subconsciente para o consciente na adolescência. Dali um pouco ele passa para a fase adulta. Então, na fase adulta, apesar de ter essas lembranças, que aquele compromisso que nós fizemos, nós não fizemos um compromisso na espiritualidade de ter uma bela casa, o celular do ano, não, nós fizemos um compromisso, além disso, um compromisso para cumprir aqui sim, o material, mas um compromisso, algo que a gente possa levar para a espiritualidade. Então, na fase adulta, vem a famosa TPM. Então, a gente dá risada, os homens falam, isso é com as mulheres. Não, é a TPM unissex. Não tem sexo. Essa TPM do ter, poder e manter. Então, é a TPM do homem adulto e da mulher adulta, né? Do adulto, enfim, né? A TPM, o ter, poder e manter. Então, essa TPM é pior que os hormônios da adolescência. Lembra os hormônios lá atrás que afloram, né? Que estão à flor da pele na adolescência? Essa é pior. Porque é um desafio nessa idade adulta, porque aquelas lembranças que eu trago, que são compromissos reencarnatórios, nessa fase adulta, quantas vezes eu deixo de lado, eu deixo esquecer. Então, o desafio dessa fase é eu saber dividir entre a busca externa, que é a do material, da vida que eu preciso, e da busca interna, que é da alma. O Jung, psiquiatra, né, discípulo de Freud, ele dizia assim, que o pano de fundo dos problemas de quase que 100% dos pacientes dele, dos problemas eram existenciais sobre a religiosidade. Eles tinham problema, não de religião, não de ser isso, aquilo, mas da religiosidade, essa dimensão espiritual, onde o homem se conecta com uma força maior. Não importa o nome que dê, como encare, se é Deus, se é amor, se é o Criador, mas sabendo que tem algo acima dele, algo que o protege, essa proteção de que ele necessita. Então, Jung diz que a maioria dos comportamentos, se não 100%, seria essa crise, esse problema existencial da religiosidade. Que o adulto precisa disso para saber dividir. Porque se nós adultos ficamos só no material, não tem fim. Isso não abastece a nossa alma. Essa busca pela TPM, pelo ter, poder e manter, ela não tem fim. Porque nós temos que, como diz, matar um leão por dia, né?
matar um leão por dia para sobreviver. Então, nós temos que ter algo que alimente a busca, sim, que alimenta o nosso corpo material, mas a busca que alimente a nossa alma, o nosso espírito. Nós precisamos muito disso. Então, quantas vezes, por conta das lembranças, quantos e quantos não vão buscar terapias? A famosa TVP, que é terapia de vida passada. Então, todo mundo, ao invés de tentar fazer aquele mergulho dentro de nós, que nós temos a condição de compreender, né? De fazer esse mergulho dentro de nós, vamos buscar, quantas vezes por curiosidade, terapias para saber o que eu fui, quem é fulano que está comigo, quem é ciclano, por curiosidade. Se Deus nos colocou esse véu sobre o passado, imagine se nós descobríssemos ao nosso lado alguém que foi nosso criminoso do passado. Como seria? Será que nós teríamos já, né, nesse processo evolutivo nosso, nós teríamos a condição do perdão na convivência? Ainda não. Teremos um dia, mas ainda não. Ou se invertendo a situação, nós soubéssemos que nós causamos um grande mal, tiramos a vida dele, ou levamos involuntariamente o suicídio, como que nós nos comportaríamos diante dele? Seria uma culpa muito grande a nossa. Então, nós não teríamos a condição, nós não teríamos estrutura espiritual para suportar. Por isso que essas lembranças totais, elas são vedadas por Deus. E essas terapias, que a gente não poderia deixar de falar, ela só é indicada, a doutrina espírita só indica em casos de terapia mesmo. O nome diz terapia de vidas passadas, não por curiosidade, por necessidade. São grandes traumas, grandes fobias, pessoas que têm aflição de estar no meio de gente, que não pode ver água, que não pode ver fogo. Aí sim, é válido uma terapia para o auxílio dessa jornada atual. Mas não para saber quem eu fui, o que eu fiz, não precisa. Esse mergulho, através da prece e da oração, nós nos conhecemos muito bem. Nós sabemos do que somos capazes e daquilo que ainda não somos, né? Nós lembramos, né, lendo esse texto, lá da dona Laura no Nosso Lar, de André Luiz. A mãe do Lísias, daquele enfermeiro, quando ela estava para reencarnar, todo mundo conhece o Nosso Lar, né? Quando ela estava para reencarnar, a gente fala, mas quando a gente desencarna, as lembranças vêm, passa como um filme. Nem sempre. Nem sempre a gente tem condição de ter acesso a outras vidas, quando muitas vezes a essa nossa jornada. Tem espíritos que nem a essa última encarnação eles têm acesso, porque eles não suportariam. E essa dona Laura, quando ela está para reencarnar, nós, quando vamos reencarnar, lá com os ministros da reencarnação, nós fazemos aquela reunião, né? E ele nos mostra por que nós precisamos passar por determinadas situações, o que nós fizemos no passado para passar agora por esses desafios, por essa reparação, né? E muitas vezes a gente não tem condição de voltar muito lá atrás. Essa dona Laura, que já é uma trabalhadora do Nosso Lar, quando ela vai fazer esse processo reencarnatório, que ela está preparando essa próxima reencarnação, ela só tem condição, imagina, condição espiritual de ter acesso a 3 séculos. A 3 séculos, a 300 anos. Ela não pode voltar mais porque ela não teria estrutura para aguentar. Então a gente vê que a lembrança é uma coisa que é por Deus, a lei de Deus é perfeita. Ela vem, quando ela precisa vir para nós, ela vem de forma espontânea. Quantas lembranças espontâneas que nós temos. E quando ela é vedada a nós, é porque nós não temos estrutura ainda de conhecer. Então, essas dificuldades que nós temos físicas da reencarnação, nós sabemos que no momento que a nossa vida orgânica cessa, essas dificuldades terminam. As dificuldades de ordem física. Agora, as dificuldades de ordem mental, aquelas que nós não conseguimos lidar nessa nossa casa mental, essas esperam solução. Ela não termina
com a nossa vida. Essa espera uma solução. Por isso que Jesus diz, orai e vigiai. Orai para que a gente possa ter a proximidade dos bons espíritos. E vigiai. Nós temos que vigiar, porque essas opções que nós estamos fazendo hoje serão nossas lembranças de amanhã. Encerrando esse texto de lembranças, todas vezes a gente fala, mas se eu tivesse acesso... Nós sabemos que muitos de nós, por merecimento, pelos nossos comportamentos, às vezes nós temos assim, o livre acesso a palestras na espiritualidade, a participar de cursos, de reuniões, né? No plano espiritual, quando nós estamos com vontade mesmo de aprender, somos convidados. Então, André Luiz participou de uma dessas palestras e que o tema está muito propício às nossas lembranças, né? Então, olha o que o mentor... Eu dei uma resumida, né? No que o mentor diz numa dessa palestra que ele faz de esclarecimento. Não esqueçamos o pensamento. Nossa alma vive onde se lhe situa o coração. Caminhamos ao influxo das nossas próprias criações mentais, seja onde for. A gravitação no campo mental é tão ou mais importante quanto na esfera física. Pensamos e imprimimos existência ao objeto idealizado. Imaginar é criar, e toda criação tem vida e movimento, impondo responsabilidade a quem manifesta. Quem apenas mentalize angústia, miséria, perturbação, refletirá no espelho da própria alma essas imagens. É imprescindível atender à renovação mental para a nossa harmonia. Para atingir esse aprimoramento, é necessário consagrar as nossas forças na senda do bem e do otimismo. Ajustemo-nos ao Evangelho de Jesus. Jesus é a meta da nossa redenção. Reajustando a nossa existência pelos padrões do Cristo, reestruturaremos a nossa vida íntima e daqueles que nos rodeiam, refletindo assim a luz de Jesus, como o sol reflete a sua luz sobre o mundo. Que Jesus nos abençoe. Muito bem, pertinente o assunto. E agora é a participação de vocês. Quem quiser fazer uma pergunta, uma colocação, a Leda, né, se preparando aqui para uma fila grande. Vamos lá, pessoal. Se eu lembrar, né? Quem quer falar alguma coisa? Ninguém? Bom, ninguém quer falar, então. Nós falamos tanto em higiene, né? Higiene é necessária, higiene mental também, mais ainda, não é? Para a gente não conservar lixo na mente, fazer essa higienização diariamente, através da prece, da mentalização positiva, não é? A fim de que a vida transcorra de uma forma mais amável, mais harmoniosa, para a gente não se prejudicar também através das doenças adquiridas através da mente permissiva. Exatamente. Não é? Então, vigiar a casa mental é uma necessidade que nós todos temos para que não adentre a ela os ladrões. Exatamente. Para que essa invigilância não nos permita conviver com malfeitores espirituais que existem também, não é? Então, a gente tem que trazer mesmo a mente positiva, permitindo sempre que a nossa casa mental esteja limpa, higienizada constantemente. Matilde, isso mesmo, né? Muito bem colocado, né? Você viu o que o mentor, né? Que o benfeitor espiritual, ele coloca, né? Ele coloca até que a gente iluminando, tendo essa higiene, a gente ilumina aqueles que estão ao nosso lado, né? Porque a nossa luz reflete naqueles. Ele faz até uma comparação, como o sol ilumina a terra, nós conseguimos, né, iluminar aqueles que estão ao nosso lado. E como você falou, né, sobre a terapia de vidas passadas, a gente, pelas tendências que nós trazemos já,
a gente não precisa fazer terapia, a gente já sabe quem a gente é. Não, né, Sandra? Né? Como sabe, então, a né? gente já veio para corrigir isso, né? É. E as lembranças que nós temos que ter dos nossos dias que nós estamos vivenciando hoje, que é o dia mais importante. Né? O que está passado, está feito. Né? Não dá para modificar, mas dá para reparar, né? Sendo melhor, sendo pessoas mais condizentes com aquilo que nós já trazemos na nossa bagagem. Né? Exatamente. É isso, né, querida Sandra? Mais alguém que quer falar? Sempre lembrando, né, que a maior virtude que Deus nos deu, pegando o gancho do que a Sandra falou, é que todo dia a gente pode começar de novo. Então, se nós erramos, de Deus. a gente pode começar de novo, né? Em qualquer momento. Isso é a grande presente, a grande dádiva que Deus deu para a gente, né? Sempre temos o momento para recomeçar. Quer dizer, então você começa de novo, se você errou, começa de novo, você vai acertar uma hora. Isso mesmo. E Então, essa coisa da limpeza mental, né? Que é muito importante, vigiar bastante, né? Então tá bom, Legal. Então, uma boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe. Então, muito obrigado. Então agora nós vamos dar continuidade. Só um minutinho. Então vamos, novamente convido vocês a cerrar os olhos, nos ligando com o alto, e vamos dar o que temos de melhor, o nosso amor, através de vibrações. Vamos vibrar por todo irmão necessitado, que ele receba agora essa vibração de amor. Se esse irmão estiver numa cama, adoentado, que chegue como um bálsamo para melhorar o seu estado de saúde, as suas feridas. Se houver necessidade, às vezes não aguarde uma cirurgia, seja bem sucedida. Aquele irmão também que desrespeitou as leis humanas e leis divinas, que ele também sinta-se abraçado por nós. E essa vibração faça esse irmão repensar sobre os seus atos, que ele traga o arrependimento e um novo começo na sua vida. Vamos vibrar pelos moradores de rua, pelos idosos, às vezes largados pelas próprias famílias. Vamos vibrar pelos usuários de droga, para que nós consigamos, com essa vibração, despertar o coração e a mente desses usuários e que eles também procurem ajuda para ter essa recuperação da sua saúde mental e física. Vamos vibrar pelos dirigentes dos países, para que todas as ações sejam pautadas na paz, na harmonia e no respeito ao próximo. Agora, vamos vibrar por aquela pessoa que você veio também aqui fazer um pedido, está passando por algum tipo de necessidade, alguma doença, seja o que for. Mentalize essa pessoa e vamos vibrar intensamente por ela. Vamos vibrando pelos nossos lares, por onde passamos, nossos locais de trabalho, e pelas casas de oração. Cada vez mais surjam casas de pessoas com vontade de propagar o Evangelho de Cristo, o Evangelho do amor, trazendo esperança, trazendo paz e harmonia a outras pessoas. E vamos pedindo licença ao plano espiritual para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agradecendo, né, essa nossa existência, esse nosso convívio fraterno, agradecendo a saúde que temos e pedindo sempre,
como pedintes eternos que somos, proteção, paz e saúde, para que consigamos continuar nos alavancando como espíritos que somos, que é a parte mais importante, através do estudo e das boas obras. Que nós consigamos sempre ter em nossa mente a figura de Jesus, para que possamos, não só nas lembranças, mas em nossas atitudes principalmente, seguirmos tudo o que ele exemplificou para nós. Sabemos que é difícil, mas temos que lutar para conseguirmos isso. Que nós também possamos ter uma semana tranquila, quando voltarmos aos nossos lares, em paz, em harmonia, e podemos retornar aqui na próxima quarta para dar continuidade a esse trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa tarde a todos presentes, boa tarde também aos nossos amigos da internet, e assim nós vamos nos despedindo de todos, e aos presentes iniciaremos a aplicação dos passes.